O poeta é um louco solitário. Ele é a sua loucura. Eu faço uma poesia extremamente racional. Fiquei zangado, fiquei com raiva de meu pai. Poxa, para o Paulo, meu irmão, ele trouxe um carro, para Marizinha uma boneca, para outra não sei o que, aquela coisa toda. Para mim, papai vai trazer um livro. Cara, eu fiquei indignado com aquilo. Eu não faço poesia, porque a poesia já está aí. A poesia já existe em si. Ela é. Eu penso reunir o maior número ou aqueles poemas que eu mais gosto, que eu acho que merecem realmente serem reeditados, né? Aqueles poemas que me trouxeram uma nova consciência, aqueles poemas que saltaram do fundo da minha alma, aqueles poemas que nasceram da exegese do social, da loucura do humano, né? Então são poemas que eu quero reuni-los e publicá-los em uma antologia pessoal. O poeta é louco, João Batista? O poeta é um louco solitário. Ele é a sua loucura. Não falo de loucura, da loucura de você sair por aí fazendo asneira, fazendo besteira. Não. O poeta é louco na medida em que ele traduz e retraduz as imagens, os gritos, as dores, os amores, as sofrências, enfim, tudo aquilo que ele consegue absorver, tudo aquilo que ele consegue abstrair da natureza do humano. Então o poeta é o resultado do meio, pode-se dizer isso? O poeta, além de ser resultado do meio, ele é o próprio meio. Eu não faço poesia, porque a poesia já está aí. O que é a poesia? A poesia simplesmente é. Ela já está aí, ela já está pronta, ela já está preparada. O que resta a nós poetas, o que resta a nós sonhadores e que tentamos fazer poesia ou a fazemos-las, é que nós temos essa capacidade um pouco mais afinada de abstrair, como eu disse, do eixo, do centro da sociedade, do centro da família, do centro da igreja, do centro do futebol, do centro da política, do centro da economia, do centro da história, toda esta coisa que está escrita, mas não revelada. Então o poeta, no fundo, também é um revelador. Agora, são ingredientes da sua poesia pessoal, por exemplo, a angústia, a saudade, o ódio, o inferno astral, elas fazem parte da sua poesia? Com certeza, Mário, com certeza. Certa vez me disseram que eu sou um poeta muito angustiado. Eu, na verdade, eu não sei se eu sou um poeta angustiado. Eu faço uma poesia extremamente racional. Não, ela é extremamente muito racional, ela é muito bem pensada, ela é muito bem calcada. É o inverso da platônica. É totalmente inverso da poesia platônica. Por exemplo, a poesia de Safo, por exemplo, não tem nada a ver com a minha poesia. A minha poesia é realmente uma loucura da realidade. Você lê muito. Eu me lembro que quando a gente se encontrou há 7 anos, quando eu encontrei você aqui, eu tive que te buscar de carro porque tinha muitos livros para carregar. E aí vale a pena até contar uma historinha. Eu tinha por volta, nesta época, eu morava na cidade de Vargem Grande, aqui no Maranhão. Meu pai assumira
a coletoria, naquela época coletoria federal, hoje Receita Federal, né? Então meu pai assumira a coletoria federal e certa vez meu pai veio à capital, veio a São Luís, e era numa época dessas, uma época de Natal, e papai comprou presentes para todo mundo. E seu Uchoa, não sei por qual razão ou quais as razões, ele comprou um livro para mim. Eu te confesso que eu fiquei indignado à época, fiquei zangado, fiquei com raiva de meu pai. Poxa, para o Paulo, meu irmão, ele trouxe um carro, para a Marizinha uma boneca, para outra não sei o que, aquela coisa toda. Para mim, papai vai trazer um livro. Cara, eu fiquei indignado com aquilo. Bom, mas o livro ficou guardado. Eu não li o livro à época, nem nada. Ali por volta dos 14 anos de idade, eu mexendo numas coisas, e papai fora transferido para a cidade de Codó, e mexe, ajeita as coisas aqui, eu reencontro aquele livro, um livro chamado Broquéis, e eu li aquele livro. E a partir daí, eu comecei a ler e ler cada vez mais. Em Codó, eu já me envolvi com a política estudantil. E aí também já entraram outros livros que me foram apontados por um professor que eu tive, que se chamava Professor Sampaio, e pelo professor Mauro Rego, né? Que fez um dos mais belos acrósticos que eu conheci e que eu conheço até hoje. Eu me permito a oportunidade de poder dizer esse acróstico aqui, Mário. Cada vez que te vejo, mais quero ligar teu nome à minha desventura, erguendo tua imagem que venero, o amor mais puro de uma criatura. Noto, porém, que tu emudeces tanto, indignada talvez com o meu olhar. Calo-me então, ocultando meu pranto e as coisas que eu quisera revelar. Isso é de autoria do professor Mauro Rego. A leitura me remeteu ao mundo antigo, ao mundo grego, ao mundo helênico, né? E a proporção que eu ia lendo Platão, eu ia lendo Heródoto, eu ia enfim, todas aquelas grandes obras, e eu ia me apaixonando cada vez mais, aquela coisa toda. E de repente eu comecei a escrevinhar algumas coisas, algumas resultaram em alguns poemas. Hecate ou Hécate é uma figura maravilhosa, né? Não chega a ser uma deusa, é uma divindade, né? É uma divindade. E ela atravessa, por exemplo, o grego, o mundo grego, o mundo helênico, o mundo romano, o mundo egípcio, e chega até hoje, até nós, que ela é cultuada até hoje. Se você for procurar isso na internet hoje, você vai encontrar muita referência a Hécate ou Hecate, como queiram, né? Você fez uma poesia que me chamou bastante atenção, me deixou emocionado. A gente tentou até fazer um vídeo, foi sobre Ruanda, né? Foi. Aliás, você fez um vídeo, esse vídeo está publicado na internet. Uma homenagem que eu fiz a Ruanda. Ocorreu em Ruanda, o que eu já é a parte da política da poesia social. Sociopolítica. Então, Ruanda sofreu um verdadeiro holocausto. Só se fala do holocausto judeu, essa coisa toda. E o holocausto em Ruanda foi terrível. E mais recentemente, as pessoas que me trouxeram para um campo mais atual, claro, evidentemente eu posso falar de Carlos Drummond de Andrade, mas eu gostaria de falar de duas pessoas que realmente me trouxeram e me chamaram muito a atenção. E coincidentemente são dois maranhenses. O primeiro deles, Nauro Machado. Nauro Machado para mim é um ícone. E o segundo
já mais famoso, conhecido muito mais lá fora, que muito embora eu tenha demorado muito mais a conhecê-lo, eu conheci primeiro Nauro Machado, até porque era daqui, tomamos algumas cachaças juntos, não é? Eu, ele, juntamente com José Maria Nascimento, também à época, o irmão de José Maria Nascimento. Então Nauro Machado para mim foi um ícone também. E o Ferreira Goulart. Na atualidade, tem um cara que me chama a atenção, que eu diria que ele está entre os 5 maiores poetas maranhenses. Que ele se chama Manuel Serrão da Silveira Lacerda. O Serrão hoje, aos meus olhos, ele está entre os 5 principais poetas do Maranhão na atualidade. É um poeta que está vivo ainda, é um poeta de uma poesia muito forte, muito concreta, e eu ouso até dizer, Mário, tal qual Souza Andrade, ele é um poeta que começará a ser entendido provavelmente daqui a 50 anos. E eu perguntaria, já que a poesia João Batista do Lago também é? Sim, com certeza, absoluta. Eu não comecei a fazer poesia muito novo, muito cedo. Primeiramente, eu li bastante, eu procurei saber quem eram realmente os poetas, o que significa e o que significava, como o que significará, o que é poema, o que é poesia, o que é ser poeta, não é? Não dá para dizer de alguém que escreve um terceto e sai por aí dizendo que fez um haiku. O que nós fazemos no Brasil são tercetos dentro daquela métrica tradicional 5-7-5, né? O que se quer acompanhar, que se acompanha o haikai, seja Até rimas colocaram em alguns haikais brasileiros, que é uma coisa, não é? E o haikai, ele é muito focado na natureza. Ele basicamente se restringe às 4 estações do ano, as 4 estações do ano, né? E a forma original, né? Exatamente a forma original. Minha poesia, ela é muito doida, ela é muito porrada no intestino, ela é muito visceral. Esse é o tipo de poema que eu construo, que eu faço. É o poema do dia a dia, calcado, baseado, fundamentado na dor, na fome, na guerra, na agonia, no amor, na alegria, na esperança, na política, no social, no econômico, enfim, a minha poesia caminha por aí. Eu trilho, o meu caminho é exatamente... o meu caminho poético, ele é traçado exatamente por aí. Indignação. A nação indignada assiste inerte ao balé cretino, humilhante desatino dos atores inescrupulosos que não sabem bem dizer a bênção sagrada da plebe roubada, que chora sua fome, que reclama da deseducação, que morre nas filas dos hospitais, que enfeita o cordão dos desempregados, que se encarcera na insegurança, que já não sabe onde a esperança habita. Quanto tempo ainda para tanta indignação? Tomai, pois, a hóstia e o verbo como vosso, e somente vosso. Esta é a sagrada hora. Não deixai que os vendilhões do templo impeçam a revolução ainda possível. Decepai a cabeça dos canalhas que as transformaram em papas da ladronice. Devolvei-vos, a vós e a nós todos, a saudável experienciação da pátria comum, de si para si. Do vosso medo, fazei senhor de todos os senhores. Obedece à linguagem da tua consciência, se não quiserdes
um eterno vale de lágrimas. Mas se buscai um mar de liberdade, deixai o rio de sangue correr sem medo, pois nele reside toda a tua redenção. Toma a mão do teu irmão e da tua irmã. É, pois, chegada a hora da ação. O espírito da nação reclama revolução.